Será que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Como é que a gente entende essa realidade complicada? Que realidade? Quanto conflito na experiência humana? Quanta coisa complicada através do histórico de guerras, de morte, de dor e de sofrimento. Isso nos leva a perguntar por que existe tanto sofrimento, tanto mal, tanta dor no mundo. Essa é uma das questões mais sérias, tanto da história da filosofia, como também da história da teologia. E a grande verdade é que ninguém consegue ter uma resposta racional tão completa sobre a realidade do sofrimento e da maldade neste mundo, na experiência humana. Mas quando a gente reflete um pouquinho mais sobre esse tema, a partir da perspectiva bíblica, tem tanta coisa interessante que a gente consegue entender. Primeiro, a própria Bíblia vai dizer que há uma distinção muito grande entre maldade e sofrimento. De certa forma, todo mundo sofre pela nossa própria condição de criatura, de ser finito. Mas é verdade que o ser humano, na sua trajetória histórica, rompeu com o Criador. E ao fazer isso, trouxe uma experiência de disfunção, de corte de sintonia com a realidade divina. E essa presença do mal, do pecado, do ferro que fere no mundo, nos trouxe uma situação de sofrimento que nos marca a todos. E a Escritura deixa claro que grande parte do que acontece na nossa vida está ligado às escolhas equivocadas que remetem à nossa primeira escolha errada e que marcam o sofrimento humano. No entanto, é interessante, ao contrário de muita gente que imagina que as coisas são assim, que pau que nasce torto morre torto, que nós estamos presos num fatalismo, na Bíblia a coisa é diferente. Ela mostra que o mal que invadiu a experiência humana e do universo não deveria estar aí. Ele é estranhado como uma coisa esquisita, não faz parte integrante da realidade. E como ele é estranhado, ele é uma coisa semelhante àquilo que os bons teólogos do passado, como Agostinho, disseram, que é como a ferrugem que consome o ferro. A ferrugem só existe enquanto existe ferro. Se não tiver ferro, a ferrugem desaparece. Por isso, numa expressão um pouquinho complicada, o mal não tem existência ontológica, ele não subsiste por si mesmo. Isso nos traz uma grande esperança, uma esperança que diz o fim das armas de ferro chegará, porque a esperança nos mostra que o mal, que é estranho e deve ser estranhado, rejeitado, confrontado, um dia será plenamente derrotado. Essa é a esperança de quem entende o problema do mal na realidade das Escrituras. Olá, que bom ter você aqui conosco para mais uma celebração online da IBNU. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveita, manda um convite para que os seus amigos, seus familiares possam participar conosco de mais um momento de celebração ao nome do nosso Senhor. Fica com a gente e vamos honrar a Deus. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria.
E neste momento de gratidão, eu queria trazer uma reflexão aí para todos nós. Queria que você pudesse pensar da sua vida, das coisas que talvez estejam acontecendo, que saíram do esperado, que aquilo que você não esperava que fosse acontecer e aconteceu, alguma coisa ruim ou algum problema, alguma dificuldade. Todos nós enfrentamos situações assim, ou a gente passou, ou a gente está passando, ou em algum momento a gente vai passar. Nada é tão liso. Jesus mesmo disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que também deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu esse mundo. E essa reflexão que eu queria trazer para você, neste momento de reflexão sobre gratidão, que muitas vezes a gente não entende, porque determinada situação está acontecendo com a gente, mas se nós cremos no Deus, Senhor, que cuida da nossa vida, que nos salvou e que Ele vê cada detalhe da nossa vida, que Ele permite que todas as coisas nos aconteçam, mesmo sem a gente entender, a gente descansa em paz. Podemos não entender muito bem por que determinada situação acontece, por que anos eu de repente posso estar sofrendo com aquela situação, ou porque algo do nada aconteceu que você não esperava, mas se nós confiamos que Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, nós sentimos paz e a gente entende que Ele é o nosso Pai amado, que sabe o que faz por nós, que cuida de nós e que em cada momento que algo muito difícil acontece, eu descanso nele e sei que Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele é o que mais importa na nossa vida. E daí, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue ter um coração mais grato, porque muitas vezes a gente entende que gratidão é só a gente falar, eu agradeço por isso, eu agradeço por aquilo que me aconteceu, mas um coração verdadeiramente grato é muito mais do que palavras, é quando a gente realmente tem aquele coração que entende que o nosso Pai querido cuida de nós, mesmo nos momentos que a gente nem consegue compreender. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os
Ficar preocupado, ficar muito nervoso, resolver a coisa do jeito que dá, não. Em tudo, diante de Deus, sejam conhecidas as suas petições, as nossas súplicas, as nossas necessidades apresentadas diante de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu convido você a acompanhar comigo uma oração agora, quando nós vamos apresentar nossa dor, nosso problema, nosso pedido, nossa necessidade especial diante de Deus. Aí mesmo onde você está, coloque a sua mão no coração, vamos orar. Deus bondoso, Pai amado, conforme a direção da Tua palavra, nós queremos orar a Ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe. O Senhor conhece a nossa luta, a nossa dor, nossa necessidade. Ó Deus, o nosso nó, nossa situação muito complicada, e nós queremos apresentar problema financeiro, problema de saúde, problema pessoal, problema familiar, problema que não tem nem nome, situação muito complexa diante de Ti, pedindo o Teu toque, a Tua mão, Tua ação poderosa para nos abençoar. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu poder disponibilizado através do nome de Jesus, e pedimos agora a Tua intervenção, confiando na Tua poderosa e misericordiosa mão. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Oh,
E agora, durante a nossa reflexão, eu quero convidar você a prestar atenção. Sei que a gente já teve momentos muito especiais aqui na nossa celebração IBNU, onde pudemos cantar, pudemos expressar com essa melodia, né? Expressar muitas vezes com tanto sentimento que as músicas trazem pra gente, a nossa alegria para com Deus, também colocar diante dele as nossas dificuldades, expressar esse nosso amor por ele. Já pudemos ter o nosso momento de oração, de colocar diante do altar do nosso Senhor as nossas petições, aquilo que tem incomodado o nosso coração, também agradecer a ele. Mas eu quero convidar você a refletir agora na palavra de Deus. Eu quero convidar você para, nesse momento, se conectar de fato com aquilo que Deus quer ensinar aos nossos corações ao longo desses pequenos, breves momentos que nós vamos ter juntos aqui, lendo um texto que é muito conhecido, talvez até mesmo um dos mais conhecidos, até por quem nem frequenta a comunidade evangélica, nem está ligado com nada a ver com Bíblia ou com religião. Tenho certeza que você conhece também esse texto, aquele famoso texto de Provérbios que fala da formiga. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Lembra dele? Tenho certeza que sim. É o texto de Provérbios, capítulo 6. É um texto muito interessante que eu quero ler com você e depois refletir um pouquinho, conversar sobre o que esse texto tem de informação tão importante pra gente. Vamos lá? Olha só, Provérbios, capítulo 6 diz assim, eu quero ler com vocês dos versículos 1 até o versículo 15. Se você tem aí a Bíblia no seu celular ou se você tem aí a sua Bíblia também, abra aí, acompanha a leitura com a gente. Diz assim, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. O livro de Provérbios é um livro bastante interessante dentro do nosso texto bíblico. Ele está classificado, vamos dizer assim, de acordo com os estudiosos, como uma literatura chamada de literatura de sabedoria. E é bem interessante esse tipo de literatura, porque talvez a gente possa ter alguns pensamentos que estão desconectados com a realidade do que a literatura de sabedoria ela de fato quer ensinar para a gente. E talvez isso nos desvie, talvez, daquilo que é o propósito que o livro tem para nos ensinar, da sabedoria que ele quer nos ensinar. O livro de Provérbios é dedicado, logo ali no primeiro versículo do livro, você vai dizer que é Provérbios de Salomão. Mas fica bem claro que não é Salomão que escreveu todos os provérbios, até porque alguns você vai observar, por exemplo, você vai ver as palavras de Agur, Você vai ver as palavras de Lemuel, ou seja, de outras pessoas, outros sábios que estão ali escrevendo. Talvez possa até ser que Salomão foi o grande compilador dos provérbios, ou talvez até o maior de todos os escritores ali do livro de Provérbios. Você vai ver que, inclusive, no livro mesmo vai apresentar mais de uma vez o nome de Salomão sendo conectado
com o texto, né, ou conectado com um agrupamento de provérbios, mas o livro tem essa expectativa de ser essa união, vamos dizer assim, essa realidade de um grande número de sábios que estão ali trabalhando, conversando ou compilando essas máximas. E é interessante a gente perceber nessa realidade que Provérbios, então, ele não está conectado, como algumas pessoas às vezes colocam, com máximas de promessas, no sentido de que aquilo que Provérbios está falando é necessariamente uma promessa de vida, é quase como se fosse uma aliança, né? Um contrato ali com Deus em relação àquilo que o texto está propondo. E não é exatamente isso que o texto de Provérbios nos ensina. Há, inclusive, alguns autores que dizem que a ideia principal de Provérbios são sábios que estão preocupados ou que estão lidando com a realidade das pessoas, com a forma como as pessoas vivem, com a forma como as pessoas estão lidando com o dia a dia, seja eles relacionados ao trabalho, seja eles relacionados à vida amorosa, seja eles relacionados à família, até mesmo seja eles relacionados com o meu relacionamento, né? Com essa conexão que eu tenho com o meu próximo. Então, assim, são esses elementos que estão ligados com a realidade desse dia a dia, com a forma como as coisas acontecem, só que num nível muito mais elevado do que as outras, vamos dizer assim, os outros textos que existem do Antigo Oriente, que são, de certa forma, similares naquilo que trazem essas máximas, esses provérbios para o povo. E o que isso tem de diferente? Por que o livro de Provérbios é tão diferente, então, desses outros livros que são razoavelmente parecidos com o livro de Provérbios? É o fato da aliança. É o fato de que, quando nós estamos lidando com a realidade bíblica, com a realidade do povo de Israel, do povo para com quem Deus fez uma aliança, esse fator da aliança, ele é extremamente fundamental. Existe até mesmo alguns estudiosos que vão tentar fazer algumas relações do texto de Provérbios com a nossa realidade hoje, assim, no sentido de tentar explicar, tentar exemplificar essa questão. Alguns até dizem, por exemplo, que é como se o livro de Provérbios, ou melhor, que a aliança fosse o estatuto da nossa realidade com Deus, esse documento maior que não pode fugir, que está ali colocando as normas, né? Os limites, inclusive, de tudo aquilo que a gente vive nesse nosso relacionamento com Deus. E o livro de Provérbios é quase como se fosse o regimento interno dessa nossa relação. É aquilo que é a aplicação prática do dia a dia de como eu coloco a aliança, ou como eu coloco esse estatuto, como eu coloco esse meu relacionamento direto com Deus na prática, naquilo que envolve as relações do dia a dia. E é interessante, hoje em dia, de uma forma bastante às vezes pejorativa, algumas pessoas, quando alguém fala alguma coisa e parece que a pessoa não entendeu, né? Parece que a ficha não caiu. Essa ficha não caiu já é um ditado já meio antigo, né? Hoje em dia quem vai lembrar daquela questão da ficha, né? Mas quando parece que não bateu, né, o Tico e o Teco com a informação que foi dada, o que às vezes as pessoas falam? Pô, você não entendeu? Você quer que eu desenhe? E não é interessante que, mesmo não sendo pejorativo, porque o livro não tem nada de pejorativo, ele pelo contrário é bastante objetivo, parece que é exatamente isso que ele faz com a gente. Parece que ele pega a ideia da aliança, parece que ele pega essa ideia geral daquilo que foram as orientações de Deus, daquilo que envolveu os mandamentos, daquilo que envolve a expressão do povo de Deus, né, do povo de Israel, ser esse povo da aliança, esse povo que deveria ser luz para os outros povos, deveria ser esse povo de sacerdotes, e ele desenha. Ele desenha as instruções, é por isso que Provérbios ele tem esse ar tão ilustrativo naquilo que ele coloca. E é muito interessante, né? Talvez até porque muito daquilo que envolve a realidade do texto de Provérbios, você tem essa expressão
quase que de uma realidade, de um parentesco, né? Quase de uma realidade parental. A sabedoria no livro de Provérbios, ela não é só um bem a ser conquistado, ou ela não é simplesmente um conjunto de informações que a gente recebe. Mas a sabedoria, ela é personificada. Tanto que a sabedoria vai chamar os seus filhos, que somos nós, para ouvi-la. Olha, ouve, filho meu, a minha instrução, né? Ouve, não se aparte, filho meu, da aliança, do mandamento. Até mesmo, como a gente vai ver no capítulo 5, né? A sabedoria fala, filho meu, por que você fez isso? Falando ali daquele filho que vai se envolver com questões de imoralidade, e parece que ela está ali toda frustrada. Por que você fez isso? O que aconteceu com você? E isso é bem interessante, porque isso remete às nossas questões como pai. As minhas filhas já não são pequenas, mas ainda assim eu lembro, né, de que muitas vezes quando a gente queria ensinar alguma coisa, a gente às vezes até fazia para que aquilo ficasse ilustrativo de como fazer. Então, na hora, por exemplo, de tomar um comprimido, né, a gente tomava o comprimido para ela ver como é que funcionava, como é que fazia a coisa, e para que ela talvez até não tivesse medo de fazer também. Quando eu era criança, algumas dessas realidades do livro de Provérbios ficavam bem assim latentes, né? A gente conseguia enxergar. Você lembra, por exemplo, daqueles desenhos antigos do Pica-Pau ou do Tom e Jerry, sabe, aqueles desenhos antigos, e que em alguns momentos aparecia que o personagem principal ali do desenho, ele tinha que domar um touro bravo. E aí o que você tinha? Você tinha aquele que estava extremamente irado, furioso, querendo destruir tudo que era o touro. E como que era mencionado toda essa questão? Pelo fungar do nariz. Então, soltava aquela fumaça tal que aparecia ali na questão do desenho. E é assim que Provérbios chama essa pessoa que está irada, aquele que está fungando o nariz, né? Então são todas demonstrações assim bem claras, bem vívidas, ilustrativas de como Deus quer ensinar a gente para que a gente possa ter bastante assim a direção objetiva de como viver a nossa vida. E é por isso que a gente quer conversar com vocês hoje sobre esse texto. Esse texto que mostra essas direções bastante objetivas. O capítulo 6, de certa forma, ele começa a falar sobre realidades, consequências da nossa vida depois de viver uma realidade inconsequente. Depois na verdade, de estarmos recebendo consequências negativas por ações erradas que nós fizemos. Por isso que a ideia, né, da nossa meditação hoje é essa ação que me livra de certa confusão, ou me livra da confusão. E é por isso que, olha só, quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que a primeira grande lição que o texto vai nos ensinar é o cuidado que a gente precisa ter para não se enfiar num regime, vamos dizer assim, de uma realidade de tolimento da nossa liberdade. É a ideia de não me tornar prisioneiro. E olha o que o texto vai dizer, lendo novamente para a gente relembrar, refrescar e poder conversar um pouquinho sobre o assunto. Ele vai dizer assim, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador ou como a ave do laço que quer prender. É interessante, então, a gente perceber que o texto ele está inserido dentro dessa proposta de que algo de ruim, algo negativo já está acontecendo na vida. Ou seja, você deu a sua palavra de uma forma que não deveria ter dado, você tomou uma atitude que não foi uma atitude pensada, não foi uma atitude bem refletida,
E com isso você acabou se tornando aquilo que o texto vai trazer aqui, né, no versículo 2. E caiu na armadilha e você agora está prisioneiro. Então a ideia, a primeira relação que a gente tem dessa ação que me livra da confusão é ter uma atitude correta, ter uma atitude pensada em relação às questões da minha vida. Agora, se por um acaso aconteceu de por algum tipo de engano que eu caí, algum tipo de golpe, algum tipo de trote, sei lá, eu literalmente fui pego nessa armadilha, o que o texto vai ensinar pra gente é não descanse. Não leve a coisa, tipo, no vamos ver no que vai acontecer, peraí, que eu vou aqui simplesmente agora ficar sentado esperando ver se do céu vai cair algum tipo de solução. O texto nos ensina a correr atrás do nosso prejuízo. E aqui, pessoal, é óbvio que a gente não está lidando com o fato de diminuir qualquer ação poderosa da parte de Deus sobre as nossas vidas. O texto não está falando que você não deve orar, o texto não está falando que você não deve confiar em Deus, não é isso. Mas o texto está chamando a responsabilidade para que a gente planeje de fato as nossas ações e não faça as coisas naquele impulso que às vezes a gente tem. E olha, eu posso dizer para vocês, eu sou, aqui mesmo na IBNU, o pastor dos adolescentes e jovens da igreja. E quantas vezes a gente não vê que algumas dos problemas que vão acontecendo e que às vezes são levados por muitos anos na vida de algumas pessoas, estão ligadas exatamente com aquela ação de fazer coisas sem pensar, de achar que na verdade você consegue lidar com as coisas, de que você tem tudo aquilo que já está proposto, então não tem problema, eu posso assumir esse compromisso que não vai dar ruim no final. E aí daqui a pouco quando a gente vê, deu ruim no final. E aí a pessoa começa a ficar perdida, aí a pessoa começa a colocar a culpa em outros, a pessoa começa a lidar de uma forma totalmente descabida em alguns momentos a respeito dessa situação. E o texto está falando, gente, não é assim que a coisa funciona. Se você está recebendo, de certa forma, algum tipo de consequência a respeito de uma decisão errada, a respeito de uma palavra dada que não deveria ter sido dada, vá correr atrás. E ele não fala simplesmente, vai tentar. Ele vai dizer assim, se propõe até mesmo a se humilhar. Aqui também o texto não está dizendo para você viver humilhado, mas ele está falando, não fique com meias palavras, vamos dizer assim, sabe? Não leve a coisa só no banho-maria, sabe? Chega lá só me falar assim, poxa, vamos resolver aí, e a pessoa fala, não, vai, então tá bom. Não, ele falou assim, olha, eu preciso realmente resolver, eu quero estar com as coisas acertadas na minha vida. E talvez você possa estar vivendo alguma realidade nesse sentido, talvez com questões do trabalho, questões da vida, ou até mesmo questões de relacionamento. Não deixe a poeira baixar, vá. O texto nos diz assim, olha, incomode o seu próximo. E Jesus, ele traz uma parábola bem interessante lá no livro de Lucas sobre essa questão. Você vai lembrar aquela parábola chamada da parábola daquela viúva, né? Que dia após dia ela ia na presença daquele rei que o texto inclusive chama de juiz iníquo, né? Mas ela ia dia após dia, buscar justiça por aquilo que ela estava sofrendo, até que aquele rei, que o texto vai falar, olha, mesmo aquele rei iníquo, chegou um momento que ele falou assim, tá bom, vamos resolver essa parada aqui, vamos lidar com essa coisa aqui pra gente poder, pra pelo menos eu poder me livrar de ela não continuar vindo aqui todos os dias. E o texto vai dizer que é assim que deve ser a nossa relação, até mesmo com Deus, e assim também deve ser a nossa relação com o nosso próximo. Buscar realmente de uma forma incansável essa paz, esse relacionamento, esse bem-estar. O texto continua dizendo, não se entregue ao sono, não procure descansar. E aqui, mais uma vez, não significa que você não deve descansar em Deus.
não significa que você não deve confiar em Deus, mas significa que essa ação que você tomou da oração, de colocar diante de Deus, olha, eu reconheço que eu errei aqui, eu dei a minha palavra, ou eu fiz um compromisso e agora a situação está complicada, que você não pode deixar isso para lá, que você precisa agir de forma clara e objetiva sobre isso. E não é só aqui no capítulo 6 que o texto de Provérbios vai trazer ensinamento sobre isso. Se você olhar lá no capítulo 22, os versículos 26 e 27 também vão trazer essa informação. O texto vai dizer assim, não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Aqui o texto está mostrando o perigo de viver dessa forma, sem reflexão, de viver a forma sem pensamento e sem planejar o seu futuro, com ações que nos trazem um tipo de perda, ações que nos trazem prejuízos, até perder a própria cama onde dorme. E ele está propondo, olha, você precisa fazer diferente. E a lição que a gente pode então pegar sobre isso é exatamente essa. Como está essa sua relação naquilo que envolve essa direção objetiva de Deus para a sua vida, em relação à sua palavra? É interessante que Paulo vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 5, que foi para a nossa liberdade que Cristo nos libertou. Ali ele está falando principalmente sobre nós nos colocarmos novamente no jugo de escravidão do pecado. Mas quanto de nós aproveitamos a liberdade de fato que temos em Cristo Jesus? Aproveitamos a liberdade que temos como povo de Deus? Aproveitamos a liberdade que temos como pessoas responsáveis por aquilo que nós temos e somos diante do próximo e também diante de Deus? Nos esquecemos disso e passamos a lidar de uma forma totalmente irresponsável. Tem um ditado antigo que inclusive ele diz assim: eu arrastei areia, eu carreguei sal, mas não há nada tão pesado do que carregar uma dívida. Cuidado então, meu querido irmão. Cuidado, meu querido amigo. Cuidado você que está nos ouvindo para não se envolver nesse tipo de ação que vai trazer somente confusão para a sua vida no seu dia a dia. E o texto continua, ele passando por uma outra realidade. Ele vai falar sobre a lição que nós precisamos ter de olhar para o mundo criado, olhar para a formiga mais especificamente aqui, e tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Olha, esses dias eu recebi um meme pelo Instagram de um amigo meu, e o meme era um jovem, um rapaz falando assim, olha, disseram pra mim, né, você só vive uma vez, a vida é curta, não se segure, agora eu não sei mais quanto tempo eu vou viver e tô todo quebrado, tô todo endividado, porque gastei tudo que eu tinha. O texto vai olhar pra gente daquela forma como eu falei para vocês, né, de uma forma bem ilustrativa, e falar assim, quer saber o que você tem que fazer? Olha para a formiga. A formiga é um animalzinho tão pequeno. E realmente tem formigas que são um pouco maiores, né, mas em geral é um animal que é entendido como um animal extremamente pequeno. E ele vai dizer, inclusive, que a gente tem que aprender com ela. Por quê? Porque ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, porém, ela faz aquilo que precisa ser feito. Ela lida com o planejamento a respeito do futuro de uma forma objetiva. Ela sabe que se ela não acumular alimento, ela vai morrer de fome depois. E é nessa situação que o texto vai chamar a nossa atenção, falar, vai ter com a formiga, vai olhar para isso e vai prestar atenção de fato naquilo que você precisa aprender. Olhar para os animais é realmente algo impressionante. O quanto que a gente aprende a respeito dessa questão. Olhar, por exemplo, para os animais de estimação, né? Olhar para questões como, por exemplo, por ter um cachorrinho, ter um gato, ter alguma coisa assim. Quanto que a gente aprende dessa... A minha esposa, quase toda vez que a gente chega em casa, quando a gente está chegando, né, no bairro assim para entrar, ela fala assim, vai ter alguém que vai estar animado para receber a gente, né? Que é a nossa Shurizinha, a nossa cachorra, que tá lá e ela tá sempre animada, independente se faz só 30 segundos que a gente saiu de casa, a gente chega ali no portão, ela vai começar a pular, vai começar a fazer essa festa. E quantas vezes
a gente depois vê pessoas, por exemplo, falando, poxa, quanto tempo eu estava sem ver familiar, ou principalmente depois que há uma situação de alguma realidade mais dura da vida, e a pessoa fala, poxa, eu não aproveitei o meu tempo que eu tinha com aquela pessoa, não aproveitei aquela situação. E a gente pode olhar para, por exemplo, os nossos animais e aprender bastante com eles dessas relações tão gostosas que a gente tem. E o texto vai dizer, olha para a formiga, você preguiçoso. E não só isso, ele vai dizer assim, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Como eu disse, ela não tem chefe, não tem supervisor, nem ninguém que governa, e ainda assim armazena suas provisões. No verão e na época da colheita junto seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. E aqui a gente tem, assim como nós tivemos no primeiro bloco falando sobre o perigo do nosso aprisionamento, e ele usa o exemplo da gazela e do passarinho, mostrando que eles vão fazer de tudo, todo o esforço possível para se libertar, aqui ele dá uma outra figura de linguagem, ele nos dá outra ilustração para falar sobre a nossa realidade. Ele vai dizer assim, olha, se você não ficar atento, se você não tiver ações práticas e objetivas na sua vida que levem você a realmente a entender a importância que você tem que dar para cada uma das coisas, o que vai acontecer é que você será surpreendido como um assaltante. Ou seja, e é interessante isso, porque, principalmente na nossa realidade, hoje em dia que está uma situação de perigo constante, todos nós sabemos que a qualquer momento nós podemos ser assaltados se estivermos andando na rua, até mesmo dentro do carro ou coisas desse tipo. Porém, nenhum de nós está esperando que aquilo aconteça. A gente anda e muitas vezes anda como se aquilo não fosse acontecer. E às vezes a gente esquece, né? Celular à vista, bolsa à vista, coisas assim. E esquece que esse mal está ali, né? Que essa realidade está ali. E é por isso que quando ela acontece assim, de uma hora para outra, sem a gente pensar, sem a gente ter às vezes até mesmo tempo de reação em relação ao que está acontecendo. E é exatamente essa ideia que o texto quer comunicar. Olha, para que não aconteça essas situações como aconteceram no texto anterior, de você acabar ficando prisioneiro da sua palavra, para você aprender a não cair naquela situação, faça o seguinte, aprenda com a formiga. Vá ser uma pessoa diligente, descruze os braços, né? Não tenha essa atitude de agora eu vou só descansar mais um pouco. Se preocupe primeiro com isso. Minha mãe sempre dizia quando era criança, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão. E às vezes a gente esquece disso quando entra na vida adulta, quando entra nas nossas relações. Por quê? Porque a gente acha que a coisa vai simplesmente andando e a gente tem que só seguir o barco, né? A correnteza está nos levando para onde ela quiser e não deveria ser assim na nossa vida. Meu pai, que sempre fala que somente peixes vivos nadam contra a correnteza. Peixe morto só é levado por ela. Então, se a gente quer ter uma relação de ações que não causem confusão, nós precisamos ter essa percepção de que a gente precisa realmente trabalhar. E aqui não é só a questão do trabalho no sentido para ganhar dinheiro, para ganhar recursos, mas se eu quero mudança de fato na minha vida, eu preciso lutar por isso. Lutar por mudanças no meu casamento, lutar por mudanças no meu relacionamento com as minhas filhas, com o meu próximo, com os meus amigos, na minha comunidade evangélica, na minha comunidade onde eu moro. Se eu quero mudanças para essas realidades, eu preciso fazer o quê? Aprender com a formiga e trabalhar e fazer com que a coisa de fato aconteça de verdade. E é interessante que, mais uma vez, no capítulo 22 do livro, nós temos uma orientação que também está corroborando com essa ideia. Olha o que ele diz lá no versículo 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. A ideia aqui é exatamente essa. Galera, é o seguinte, presta atenção. Você precisa não só olhar para a formiga e ver que aquilo funciona de verdade, mas você precisa fazer isso com diligência.
Porque aquele que se capacita, aquele que realmente vai atrás e faz a coisa bem feita, ele é reconhecido por aquilo que ele faz. E é assim que deve ser a nossa vida. É assim, pessoal, que inclusive nós vamos ser bom exemplo no nosso trabalho, onde nós estivermos testemunhas vivas da graça de Deus que nos alcançou. É por isso que Paulo, ele vai falar sobre isso. Olha, você que antes tinha uma vida que inclusive era um mal para a sociedade, agora passe a trabalhar e fazer o bem para a sociedade. Inclusive tendo recursos para si e também com aquilo para compartilhar com o seu próximo. Entende essa dinâmica, como a coisa de fato funciona? Paulo vai dar essas orientações de como nós podemos e devemos viver essa nossa vida olhando para o próximo. E aqui a gente vai caminhando já para o nosso último bloco do nosso texto. A partir do versículo 12, ele nos lembra de uma outra realidade que é muito perigosa. Olha só. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Qual que é a ideia aqui? Mais uma vez, estamos falando de provérbios e eu estou falando dos provérbios que meu pai e minha mãe contavam para mim quando era criança, né? Dos ditos que eles falavam. E uma das coisas que meu pai sempre falava é: gente que não trabalha, dá trabalho. E parece que é exatamente essa relação que a gente tem agora. Desse preguiçoso que não está agindo em prol nem dele mesmo, nem do próximo, que está lidando com as coisas de uma forma bastante obscurecida da sua própria vida e entendimento. Agora, ele é apresentado como essa pessoa sem caráter, um perverso. Porque não ocupado de fazer o bem e de juntar mesmo para si aquilo que deveria, a pessoa passa a ter uma ação de literalmente fazer o mal. Olha só, percebe a ilustração do texto? Ele diz assim, não é só ele é um homem de um caráter reprovado, ele vai dizer assim, ó, ele pisca com o olho, arrasta os pés, faz sinal com os dedos. É aquela pessoa que parece que vai ficar buscando esse subterfúgio, sabe? A fazer as coisas meio que uma forma de engano. E eu gosto do jeito que a Bíblia, a Mensagem, traduziu tudo isso, que ela diz assim, ó, numa piscada trama golpes, passa a perna no outro e ainda por trás das costas cruza os dedos. Percebe como é que a coisa funciona? Então assim, aquela pessoa que fica tentando ludibriar os outros, tentando criar uma situação de mal e de maldade para o próximo. Isso é criar tamanha confusão. Ele vai dizer, inclusive, em sua mente doentia sempre fica maquinando algo torpe, não para de incitar a confusão. Então é por isso que a ação que nos leva ao contrário da confusão é exatamente a ação de ser uma pessoa diligente com aquilo que nós temos que fazer. Uma pessoa que está agindo através da graça que recebeu para espalhar e expressar essa graça onde ela estiver, fazendo o bem, buscando uma mudança real na vida dela, na vida da sua família, na vida dos seus próximos, na vida da sociedade onde ela está inserida, porque ela entende esse propósito maior de Deus. A formiga, ela não junta o alimento só para si, né? Ela não leva para a sua geladeira da casa dela, ela leva para o seu formigueiro. Ela vai levar aquele alimento para o bem-estar de todo o formigueiro. Inclusive, as relações são bem colocadas em cada parte. É interessante que a formiga, apesar de ser tão pequena, de ser às vezes tão minúscula que a gente às vezes nem vê se está uma só, mas você já pisou no formigueiro? Já andou por aí e deu uma pisada? Rapidamente você precisa fugir dali. Por quê? Porque vem todas juntas como uma unidade, como um grupo que está ali se apoiando e cuidando um do outro e afasta o grande mal, inclusive pessoas inúmeras vezes maiores do que ela, como eu e você também, que não vai dar para ficar com o pé no formigueiro. É essa a ideia.
Essa ideia dessas ações que nós realizamos ao olhar para a formiga, ao olhar para a realidade e ao olhar para a graça que nos alcançou, que vai nos fazer agir agora não só em prol de nós mesmos, mas também em prol do nosso próximo. E Provérbios vai falar muito sobre isso. Provérbios vai nos dar a relação que nós temos que ter correta em relação às nossas ações. Olha só, por exemplo, o capítulo 11, no versículo 1, quando diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O autor de Provérbios aqui, então, está lidando com essa questão nossa, das nossas ações, que devem ser ações justas, como reflexo da justiça de Deus sobre as nossas vidas. É a aplicação da justiça na nossa sociedade através das nossas ações que glorificam a Deus e trazem paz para a nossa vida e para a sociedade. No Provérbios capítulo 12, o versículo 27, a gente já leu: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Perdão, a gente tinha lido já o 29, não esse aqui, o 27. Mas aqui é uma ação que deve ser realizada com dedicação. Veja só, aquela pessoa que caça, eu não sei se você já teve essa oportunidade de sair para caçar, mas todo o ambiente da caça é um ambiente de extrema diligência, de extrema capacitação, de identificar que tipo de animal que passou por ali, de identificar que tipo de arma você precisa, de que tipo de, talvez até mesmo de armadilha para poder pegar aquele animal, onde você deve ficar, questão de se o vento está a favor ou contra. Tem uma série de coisas, não é simplesmente sair ali com alguma coisa que você vai ser bem sucedido. Então a ideia é que aquela pessoa que não é dedicada àquilo que ela faz, ela mesmo nem consegue aproveitar daquilo que foi a sua ação. O 22 e 29, esse sim a gente já tinha lido, fala sobre essa ação como uma valorização pessoal. Aqui tem um perigo. Há o perigo de algumas pessoas colocarem o seu valor através do seu trabalho. E não é isso. Aqui a nossa ideia é de que um bom profissional é valorizado por aquilo que tem. E você provavelmente já perguntou ou também já foi questionado com perguntas do dia a dia, no sentido de assim: você conhece um bom profissional da área X? Alguém que possa vir? Porque, poxa, é tão difícil encontrar um bom profissional que possa vir realizar um serviço na minha casa, no meu carro ou em tantos outros ambientes. O bom profissional, aquele que é dedicado, ele é valorizado por aquilo. E o texto de Provérbios mostra isso, que inclusive ele vai alcançar lugar para trabalhar com o rei. No palácio, ele vai ser elevado a uma grande categoria. Já aquele que não é diligente, daquele que não valoriza essa relação, ele vai ficar trabalhando em lugares obscurecidos, vai trabalhando meio que na margem dessa possibilidade. E isso temos que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque no nosso trabalho, como Paulo vai nos ensinar, quer que a gente coma, beba ou faça qualquer coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. O nosso trabalho precisa representar essa nossa conexão com Deus. E para a gente finalizar, o capítulo 27, o versículo 23 vai dizer: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção ao seu rebanho. O que termina falando sobre essa ação de planejamento. Se você quiser continuar aí os versículos 24 em diante, você vai ver essa relação, onde o autor do livro de Provérbios está falando: olha, a gente tem que aprender a lidar com a nossa realidade com planejamento. Não é só, não, eu tenho as ovelhas aqui, então tá tudo bem, é só deixá-las no pasto. Tem que cuidar para ver se lobo não está vindo, tem que cuidar para ver se o cercado está bem protegido, tem que cuidar para ver se elas têm o pasto verdejante, a água certa para elas tomarem. Tem que cuidar. Não é só ter as coisas. E quantas pessoas que ganharam bens, ganharam até coisas grandes, acabaram perdendo tudo. Por quê? Ações sem planejamento. E eu quero convidar você nesse ano que está de repente fazendo esses planejamentos para 2026, que os seus planejamentos possam refletir essas ações que, em vez de trazer confusão para o seu ano, possam trazer uma grande libertação. Que Deus te abençoe.
Deus tem nos dado a oportunidade de sermos bênção na vida de pessoas que não têm muitas vezes condição, muitas vezes têm enfrentado dificuldades, muitas vezes estão precisando de uma palavra de conforto e de consolo. E a IBNU tem sido um canal de bênção para pessoas tanto aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, como em outros lugares do nosso grande Brasil, sertão do Nordeste. Nós temos ali na Amazônia, temos países vizinhos aqui como o Paraguai, que tem sido abençoado muito pelos projetos que a IBNU tem desenvolvido lá, e em outros lugares do mundo, como a África, a Europa, a Ásia e até muitas vezes na Oceania. Mas nós não fazemos isso apenas porque queremos aparecer ou porque queremos ter algum destaque. Na verdade, Deus tem nos incomodado cada vez mais a investirmos tudo aquilo que nós somos e que temos na expansão do reino. Por quê? Porque nós cremos nessa mensagem. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a libertação do mundo. É claro que enfrentamos dificuldades, é claro que enfrentamos desafios, mas nós temos visto e ouvido testemunhos de pessoas transformadas porque conheceram o amor de Deus expresso em Cristo Jesus. Por isso, nós temos aqui sim parceiros, temos pessoas que têm apoiado os projetos da IBNU, têm colocado recursos nesses projetos, e Deus também tem levantado gente que a gente nem faz ideia. Tem gente que pega aí o nosso número da conta bancária e deposita uma quantia muito grande de dinheiro para que os projetos sejam desenvolvidos. Nesse momento você também tem oportunidade de fazer isso. Você pode contribuir através do Pix e através de transferência bancária, como você está vendo aqui na tela. E saiba que a IBNU ela é uma comunidade muito séria, ela presta relatórios dos valores que são investidos, ela tem mandado recursos para lugares onde muitas vezes nem podem ter o nome de evangelho e muitas coisas desse tipo, e muitas pessoas têm vindo querendo contribuir. Nós também podemos ter contribuições pessoais, ou seja, não apenas com recursos, mas você colocando as suas aptidões, as suas características, aquilo que Deus te proporcionou, né, as suas habilidades para abençoar em projetos pontuais. Se você é daqui de São Paulo, temos muitos projetos que nós temos a possibilidade de irmos presencialmente para abençoar. Vem aqui, fale conosco também, entre em contato com a Conexão, se você quiser doar do seu tempo, da sua capacidade, da sua inteligência para ser bênção na vida de outras pessoas. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, através de nós também, e queremos colocar mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor nos use para abençoar e transformar a realidade de tantas pessoas ao redor do mundo. Assim nós oramos, mais uma vez agradecidos por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigada por estar juntos aqui com a gente nessa celebração tão especial a Deus, e que você continue essa semana experimentando muito desse amor precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, e que isso faça muita diferença na vida de muita gente. Então, hoje você pode fazer uma coisa muito especial, que é compartilhar esse vídeo, o nosso canal, apertar o sininho e seguir a gente. Vem!
na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.